continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho agora sobre a parte de teste de software, focando agora apenas na resolução das questões. Então a parte teórica, vou passar um pouquinho mais rápido por ela. O apoio teórico está todo aqui nos slides, mas a gente vai focar agora, como eu já falei para vocês na nossa aula anterior de metodologias ágeis, aqui a gente vai dar um foco puramente exclusivo na resolução das questões. Vamos otimizar melhor o tempo que vocês têm de preparação até a data da prova. Espera-se que, como a prova ela já está bem mais perto agora do que estava no início do nosso curso, você já tenha estudado esse assunto e agora já tem condições de acompanhar de maneira bem mais fácil o andamento, apoiando exclusivamente na resolução das questões. Então vamos passar aqui um pouquinho, uma parte teórica, diferenciação de verificação e validação, entender quando a gente está falando de verificação ou quando está falando de validação, isso é muito importante. E vamos à primeira questão. O resultado de um teste de verificação indica se o software desenvolvido corresponde aos requisitos especificados. Bom, pessoal, verificação tem que ser sido feita da maneira correta e validação tem que atender às exigências, às expectativas do usuário. Logo, aqui ele está falando sobre verificação, então está incorreto, porque saber se corresponde aos requisitos especificados é saber se atende às aqui na verdade ele está dizendo se atende às exigências do usuário. Não, verificação foi feita de maneira correta. Então, incorreta essa primeira. Com relação ao teste de software, um princípio muitas vezes adotado ao testar um software é o de Pareto. O princípio de Pareto é aquele princípio 80-20. Ele afirma que existe um forte desequilíbrio entre causas e efeitos, entre esforços e resultados, e entre ações e objetivos alcançados. Bom, o teste muitas vezes ele pode fazer uso sim do princípio de Pareto, naquele princípio de 80-20, afirmando que existe um forte desequilíbrio. Faz sentido isso aqui, vamos ver as outras. O teste sempre pode mostrar a ausência de erros? Nunca. O teste ele só consegue mostrar que existem erros, não a sua ausência. Para que o resultado de um teste de software seja confiável, é preciso garantir que os casos de teste utilizados cubram um número reduzido. Não, os casos de teste eles têm que cobrir um número maximizado, um número alto de possibilidade de execução. Um software que produz saídas corretas deve ser aprovado, pois isso demonstra que todos os erros foram corrigidos. Mais uma vez, isso não pode ser verdade, porque o teste não pode mostrar a ausência de erro. Um programador deve testar seu próprio código, porque facilmente conseguirá criar um caso de teste. Paramos por aqui, os testes têm que ser executados por terceiros por conta do conflito de interesse. Resposta correta, então, a letra A. Qualidade do produto e qualidade do processo, temos que saber diferenciar também esses dois pontos, da mesma forma que garantia e controle. Eu garanto a qualidade através da execução e o controle posteriormente. Uma vez que já foi entregue, eu vou controlar para garantir que aquilo é o esperado, está dentro dos parâmetros desejados. Garantia com foco na prevenção e controle com foco na detecção. Ok? Diferenciar a caixa branca de caixa preta. Perdão. Teste caixa branca, eu estou verificando, eu estou conseguindo olhar dentro e saber como que é o código, como que ele está implementado. Enquanto teste caixa preta, eu não sei. Eu sei qual é a entrada e sei qual é a saída, mas não sei como ele processa essa informação. Além disso, a gente tem que saber também quais são as técnicas existentes dentro do caixa branca e dentro do caixa preta. Não adianta só saber que o teste caixa branca eu vejo código e que o teste caixa preta eu não vejo código. Tem que saber complexidade ciclomática. É de quem? Caixa branca ou caixa preta? Caixa branca. Teste do caminho básico, caixa branca. Análise de valor limite, caixa preta. Particionamento de equivalência, caixa preta. E assim por diante. Existem muitas maneiras de testar um software. Portanto, relacione as duas colunas e assinale a alternativa com a combinação correta. Teste de estrutura. Teste de estrutura é caixa branca, porque eu estou vendo a estrutura do meu código. E teste de funcionalidade é caixa preta, porque eu não preciso saber como que aquela funcionalidade foi implementada. Eu preciso saber só como que ela vai responder. 1A e 2B. Certinho, de acordo aqui com o que eu expliquei. Os testes de software procuram assegurar que os produtos de trabalho selecionados atendem aos requisitos especificados. Bom, os testes e as atividades de depuração são a mesma coisa, representam a mesma atividade. O teste tem por objetivo encontrar um erro e depuração tem por objetivo você trafegar, reproduzir o fluxo de execução de uma determinada ação para tentar descobrir ali o funcionamento ou algum problema que porventura esteja acontecendo.
Testes iniciados de forma antecipada no ciclo de vida podem prevenir a multiplicação de falhas. Perfeitamente. O teste deve ser iniciado o quanto antes para evitar que um problema seja descoberto posteriormente. Testes que usam a técnica conhecida como caixa preta são baseados em estrutura interna. Não, se é caixa preta, eu não tenho estrutura interna. Eu tenho só estrutura funcional. Testes realizados durante o planejamento antecipado de testes encontram falhas. Nessas fases são mais caras para serem corrigidas. Não, né? O teste ele vai ser mais caro quanto mais tarde nós descobrirmos. Teste que usa a técnica conhecida como caixa branca não considera comportamento interno. Errado, caixa branca considera comportamento interno. Então, na verdade, a única correta aqui, quanto mais antecipadamente eu iniciar o meu processo de teste, melhor vai ser eu prevenir a multiplicação, melhor vai ser eu acumular uma determinada falha e descobrir essa falha posteriormente. Inclusive para que essa falha seja mais caro posteriormente. Quanto mais tarde encontrar, mais caro vai ser corrigi-lo. A figura a seguir ilustra esquematicamente a técnica estrutural de teste de software, ou teste caixa branca, que avalia o comportamento interno do componente de software atuando diretamente sobre o código-fonte do componente, para realizar testes de condição, de fluxo de dados, de ciclos e de caminhos lógicos. Bom, a técnica ilustra técnica estrutural. Se é estrutural, é caixa branca, que avalia o comportamento interno. Perfeito, né, pessoal? Bem certinho. E agora, como eu falei para vocês, aqui eu falo um pouquinho sobre as técnicas caixa branca e as técnicas caixa preta e sobre a ordem que os testes devem ocorrer. Então, os testes eles sempre têm o teste de unidade, teste de integração, depois pode ser o de sistema aceitação ou aceitação em sistema. Mas eu sempre tenho o teste começando pequeno e aumentando gradativamente. Temos que saber diferenciar o teste de unidade, o teste de integração, o teste de aceitação e o teste de sistema. Saber diferenciar teste alfa e teste beta, isso aqui cai bastante em prova. E por último, os tipos de testes. Então a gente tem que saber também quais são as principais técnicas de teste existentes. Eu tenho teste de regressão, teste de fumaça, teste de recuperação, teste de segurança, por esforço, desempenho, disponibilização, teste back-to-back. Tem uma série de testes. Não vou falar sobre cada um desses por agora. Conforme a gente for resolvendo as questões, eu vou detalhando um pouquinho mais. Mas, se tiver alguma dúvida, venha aqui no slide, tem todo o apoio teórico necessário para vocês conseguirem entender o funcionamento de cada uma dessas. Vamos fazer a questão? Aqui eu coloquei, né, os principais tipos de testes que também podem existir. Vamos lá. A respeito dos testes de software realizados no ciclo de desenvolvimento do sistema, assinale a opção correta. Testes de estresse são manualmente realizados durante o desenvolvimento da solução. Um teste de estresse é um teste que simula o funcionamento do sistema em modo anormal. Então, por exemplo, se meu sistema ele funciona com 20 usuários, eu vou testar utilizando 200 usuários. Não dá para fazer isso de forma manual, vou ter que utilizar algum software para isso. Incorreta essa alternativa é. Os testes de caixa preta são realizados somente pelos desenvolvedores e devem ser utilizados para validar os requisitos funcionais do sistema por meio dos testes de caso de uso. Testes de caixa preta são realizados somente pelos desenvolvedores? Não, né? Teste de caixa preta, se eu não tenho conhecimento do código no sistema, ele vai ser realizado por um grupo independente. A automatização de testes restringe-se à atividade de implementação. Não, os testes podem ser automatizados em qualquer fase, desde a primeira fase até a última, não tem nenhuma restrição. Os testes denominados caixa branca são frequentemente utilizados pelos analistas com o objetivo de testar os artefatos e as aderências das regras de negócio. Também não, no teste caixa branca ele vai ser realizado para identificar a estrutura interna de um sistema. Os testes de aceitação das metodologias tradicionais não constituem uma atividade em separado na metodologia ágil XP. Bom, pessoal, aqui também incorreto que os testes de aceitação constituem sim uma atividade ágil no XP. E aí a banca deu a questão como correta, testes de estresse são manualmente realizados durante o desenvolvimento da solução. Há controvérsia porque, como eu falei para vocês, o teste de estresse ele pode demandar muito complexidade caso seja realizado manualmente.
mas nada impede. A banca entendeu que ele pode ser feito manualmente. Então, ao invés de eu testar com 20 usuários, eu vou testar com 200. Qual o problema? Posso fazer manualmente, só vai ter um trabalho grande. Mas a banca considerou correto por conta disso. O analista de sistemas deve planejar um tipo de teste para avaliar a qualidade externa do produto e também a sua qualidade em uso. É um teste com forte relação com o cliente, que participa do planejamento e realização dessa atividade. O teste deve ser conduzido em 2 etapas. 1. No ambiente de desenvolvimento, com o desenvolvedor acompanhando os usuários e registrando erros e problemas de software. 2. No ambiente do cliente, o desenvolvedor recebe um relato de todos os problemas encontrados pelos usuários ao interagirem com o software, qualidade de uso. O tipo de teste a ser planejado pelo analista e a denominação dos testes realizados na etapa 1 e 2 são corretas e, respectivamente, vamos voltar aqui. 1. Ambiente de desenvolvimento. Se é ambiente de desenvolvimento, só pode ser o teste de aceitação, com o desenvolvedor acompanhando o usuário e registrando erros e problemas do software. Então, provavelmente, eu estou falando do teste de aceitação alfa. E no ambiente do cliente e o desenvolvedor recebendo um relato, é teste beta. Então, essa é a diferenciação que é importante nós sabermos. Assinale o nome do teste de software, que consiste tipicamente na aplicação de versões mais recentes do software para garantir que não surgiram novos defeitos em componentes já analisados. Thiago, tem como baixar um pouquinho? Nada, cara, relaxa. Não precisa baixar muito também não, só para... Não, foi. Então vamos lá, para garantir que não surgiram novos defeitos em componentes, eu tenho um teste específico para isso, que é o teste de regressão, que ele funciona como? Eu executo um teste em cima de uma funcionalidade. Essa funcionalidade mudou. Então eu vou pegar esse mesmo teste que foi executado e vou executar novamente, para garantir que nenhum efeito colateral indesejado foi propagado em cima dessa modificação. É o teste de regressão. Teste unitário é o teste realizado no ambiente do próprio desenvolvedor. Integração, pego as várias unidades e integro para verificar como que elas funcionam quando estão se relacionando umas com as outras. Teste de usabilidade, o teste de intuitividade, em garantir que uma pessoa tenha condições de utilizar um sistema. E teste de regressão, garantir que nenhum efeito colateral indesejado seja propagado quando houver uma modificação de uma determinada funcionalidade. No teste de unidade, o software é forçado a falhar de diversos modos, a fim de verificar se os requisitos foram adequadamente implementados. Podemos parar por aqui. Se nosso objetivo é revisar de forma mais fácil possível, de forma mais otimizada para a hora da prova, tipo de questão que a gente não precisa nem ler até o final. Teste de unidade, o software é forçado a falhar? Não. Teste de unidade, eu vou testar a nível unitário, o menor código funcional que tem dentro do meu sistema. Então, o que força a falhar de diversos modos seria o teste de estresse. Então, incorreta essa questão. Teste de partições caracteriza-se por ser um projeto de caso de teste e conhecimento da estrutura do programa é utilizado para projetar testes que verificam todas as partes desse programa. Bom, vamos lá, pessoal. Teste de partição, ele está falando de particionamento de equivalência, que é eu garantir que eu vou separar os meus domínios de entrada em classes equivalentes. Teste de partição é caixa branca ou caixa preta? É caixa preta. Logo, por ele ser caixa preta, eu não preciso ter conhecimento da estrutura do meu programa. É alternativa incorreta. O teste de integração, é exemplo do teste caixa branca, focaliza o esforço de validação na menor unidade, misturou todos os assuntos. Teste de integração é um nível de teste, onde eu pego as minhas unidades que foram testadas individualmente e verifico quando elas conversam entre si, se eu continuo tendo o efeito desejado. Focalizar o esforço de validação na menor unidade é o teste de unidade. Então, mais uma resposta incorreta. Teste de validação. Tem por finalidade encontrar defeitos e inconsistências no programa com relação à sua especificação. Bom, pessoal, lembra daquela diferença. Validação e verificação. Verificação, garantir que os requisitos foram feitos da maneira correta. Validação, garantir que atinge as exigências, as necessidades do usuário. Logo, aqui está incorreto, porque ele fala que validação, encontrar defeitos e inconsistências. Não. Defeito e inconsistência na relação aos requisitos é a verificação. A validação teria por objetivo garantir que ele atende às exigências, atende às necessidades, às expectativas do usuário.
Teste funcional é uma técnica para se projetar casos de teste na qual o programa ou sistema é considerado uma caixa preta e para testá-lo são fornecidas entradas e avaliadas as saídas geradas. Bom, teste funcional é caixa branca ou caixa preta? Teste funcional, funcionalidade, caixa preta. O programa ou sistema é considerado uma caixa preta? Eu forneço a entrada e avalio a saída? Perfeitamente, resposta correta. Após a finalização de um projeto de desenvolvimento de um sistema, o gestor solicitou, na fase de homologação, alterações que, de acordo com as explicações, não modificariam as regras de negócio. Nessa situação, considerando-se que o sistema tenha sido desenvolvido orientado a teste por meio da metodologia de regressão, é correto afirmar que a solicitação do gestor não modificará as regras do negócio se os designers propuserem novas interfaces, a equipe de teste validar todos os módulos do sistema novamente, com a expectativa de obter o mesmo resultado, a equipe de desenvolvimento implantar as alterações e no relatório de teste comparar os resultados. Os testes que tiverem sido implantados, conforme o desenvolvimento orientado a teste, servirem para validar as alterações. E por último, os analistas, juntamente com o gestor, validarem os requisitos novamente. Pessoal, a única coisa aqui que não modifica as regras de negócio é propuser a nova interface. Eu não estou mudando o negócio, eu estou mudando a cara dele, estou mudando a representação visual da informação apenas. É notório e de comprovado valor que os testes são a melhor maneira de se garantir a qualidade de um software. O teste de regressão é um dos tipos de teste que tem por objetivo, mais uma vez, olha por que a gente tem que saber diferenciar cada uma das técnicas de teste, cada um dos tipos de teste. Regressão faz o quê? Certifica que testes unitários foram realizados? Não. Garantir que novas implementações não tenham quebrado as funcionalidades já existentes? Perfeito, vamos continuar para ver se é essa mesmo. Avaliar se a especificação feita pelo analista está correta? Também não. Testar o menor nível de detalhe? Também não. Resposta correta, alternativa B. Garantir que nenhum efeito colateral indesejado tenha sido propagado. Por meio da metodologia ágil, o sistema deve ser fracionado em componentes. De acordo com o desenvolvimento orientado a teste, para maior entendimento do que será desenvolvido, os servidores devem estar preparados para o balanceamento, testes devem ser descritos antes dos componentes. Aí, pessoal, aqui se estivesse falando do TDD, né? Aqui se estivesse falando do TDD. Responsáveis devem ser locados no projeto, requisitos devem ser levantados juntamente com o cliente, bancos de dados devem ser modelados. Na verdade, aqui, pessoal, ele está dizendo o seguinte: desenvolvimento orientado a teste para maior entendimento do que será desenvolvido, os requisitos devem ser levantados juntamente com o cliente, e isso aqui é relacionado a entender a necessidade. E depois, os testes devem ser escritos antes dos componentes. As duas fazem sentido, pessoal. O problema aqui é que ele quer saber para o maior entendimento do que vai ser desenvolvido. Então, para eu ter um entendimento maior, eu tenho que validar junto com o usuário. Isso aqui é uma técnica, sim, é uma forma do TDD, mas não é o que está pedindo a questão. Ok? Resposta, letra D. No plano de teste, um documento de nível gerencial, define-se como um teste vai ser realizado, quem vai executar os testes, prazo estimado e o nível de qualidade esperado. Exatamente, são todas essas informações que existem, que devem existir dentro de um plano de teste para poder definir como que ele vai ser realizado, quem vai realizar, em quanto tempo e o que eu espero obter como resultado desse teste. Inspeções de programa correspondem a um teste de verificação, amplamente utilizado, que deve ser realizado no momento em que o programa está sendo executado. Bom, pessoal, existe a diferença entre análise estática e análise dinâmica. Análise estática, meu software não precisa estar em execução, meu software está parado e eu verifico o código-fonte. Análise dinâmica, eu preciso que o meu software esteja funcionando, eu preciso garantir que eu vou reproduzir um comportamento que eu quero verificar. A inspeção, ela é uma forma de análise estática. Logo, por ela ser uma análise estática, não preciso que meu sistema esteja em execução. Então, incorreta essa questão. JUnit, eu botei uma questão do JUnit, porque apesar dele ser algo específico de linguagem de programação, apesar dele ser um framework para utilizar em Java, costuma cair muita questão de teste citando o JUnit. Então, ele é, na verdade, um framework para poder desenvolver teste unitário. E a questão está dizendo o seguinte: embora tenha sido projetado para realizar teste de unidade, também é utilizado para realizar testes funcionais. E isso é certo, porque por se tratar de um framework, eu posso adaptá-lo de acordo com a minha necessidade. Eu posso trazer essa funcionalidade e fazer os testes funcionais em cima dele.
Então isso é só para desencargo de consciência, só para vocês terem informação de que é possível sim realizar testes funcionais utilizando o JUnit. Falha é o resultado de um ou mais defeitos em algum aspecto do sistema. Um teste de regressão, caso o novo componente ou suas alterações, quando acrescentado aos componentes restantes dos sistemas, resultem em novos defeitos em componentes inalterados, então considera-se que o sistema regrediu. Exatamente. Essa é a ideia do teste de regressão. Se eu executo e ele traz uma falha, então meu sistema regrediu. Ele voltou a um estágio anterior. Com referência a teste de software, assinale a opção correta. Testes de regressão são realizados durante a manutenção do software? Bom, pessoal, o teste de regressão ele pode ser executado em qualquer momento onde se observe a necessidade de alteração de uma determinada funcionalidade que já foi implementada. Então, se eu preciso alterar uma funcionalidade, preciso fazer o teste de regressão para saber se o meu sistema regrediu ou se ele continua apto a continuar sendo desenvolvido. Teste de integração deve ser realizado logo após os testes individuais de unidade? Perfeito. Obrigatoriamente por equipes diferentes da equipe de desenvolvimento? Não obrigatoriamente, pessoal. Porque existem algumas situações onde a literatura considera que o próprio desenvolvedor ele pode realizar os testes de integração utilizando alguma ferramenta, basicamente, alguma ferramenta específica para integração. Teste de unidade tem foco na menor unidade de um sistema? Sim. Um programa? Não necessariamente. Testes em funções, procedimentos ou métodos não são considerados testes de unidade? Pessoal, testes em funções, procedimentos ou métodos, desde que configure a menor unidade de um sistema, pode sim ser considerado teste unitário. Então, incorreta, alternativa C também. Teste alfa é conduzido pelo cliente em seu ambiente de uso final? Não, teste alfa é conduzido pelo cliente no ambiente do desenvolvedor. Então, não é no ambiente de uso final. É o que diferencia o teste alfa do teste beta. Testes de sistema não podem explorar requisitos não funcionais. Teste de sistema, o S, configura também simular. Então, teste de sistema, simular. Ele simula o sistema, o software, no ambiente próximo do ambiente real. Logo, ele vai testar tanto requisitos funcionais quanto requisitos não funcionais. Resposta correta, alternativa A, e eu vou explicar para vocês por que a banca considerou a alternativa A. Que ela diz o seguinte, que para você alterar alguma modificação, para você realizar alguma alteração na funcionalidade de um sistema, você tem que estar na etapa de manutenção. Então, esse foi o motivo de ser considerada a questão correta. Segundo o I3E, defeito é um ato inconsistente, erro é um comportamento operacional do software diferente do esperado pelo usuário e falha, manifestação concreta de um defeito. Bom, pessoal, a I3E, a única coisa de relevante que costuma cair em prova, além das técnicas de tipos de teste, é a parte do conceito de distinção entre erro, defeito e falha. Então, na verdade, tudo começa com um erro, depois vem o defeito e posteriormente a falha. E essa questão eu coloquei só para vocês entenderem essa distinção da diferença de cada um desses pontos. Ela está incorreta porque ela mistura os conceitos de defeito, falha e erro. Ok? Sobre o desenvolvimento baseado em teste, considera. Esse processo requer que os desenvolvedores criem unidade de teste para definir os requisitos que um determinado código deve conter. Estes testes devem ser criados assim que uma pequena parte funcional do código esteja disponível. Pessoal, se é desenvolvimento baseado em teste, se é TDD, eu não vou criar só depois que eu tiver uma pequena parte de código. Eu vou criar o teste antes e depois eu vou criar o código para ele. Frequentemente são utilizados frameworks de teste pelos desenvolvedores, como XUnit ou JUnit, para a criação de casos de testes automatizados. Não tem problema nenhum. O desenvolvedor ele pode fazer uso sim de ferramenta para gerar essa criação de casos de teste automatizado. É importante que o código escrito seja apenas projetado para passar o teste específico. Nenhuma outra funcionalidade deve ser prevista ou permitida fora do escopo do teste. Tá ótimo isso aqui, né, pessoal? Se eu vou realizar um teste, eu tenho que testar exatamente aquilo que o teste se propõe. Não posso testar nada além daquilo. E é isso que a questão está falando. Logo, as questões corretas são as assertivas 1, as assertivas 2 e 3. A 1 está incorreta porque ele fala que eu vou criar uma pequena parte do código e depois eu vou criar o teste. O JUnit é um framework de teste de regressão que se integra ao Eclipse. Para testar uma classe no JUnit, deve-se criar um caso de teste estendido da classe TestCase. Isso aqui, pessoal, para desencargo de consciência. Okay? O JUnit ele é um framework que a gente já viu, que é utilizado para fazer criação de teste unitário
mas ele pode ser utilizado também para teste de regressão. Teste unitário, eu alterei aquela minha funcionalidade, executo o teste unitário e verifico se mantém o comportamento esperado. Isso aqui é só para desencargo de consciência, que na utilização, na prática, vai precisar ser estendido à classe test case. Então está certinho essa alternativa. E aqui, pessoal, um resumo sobre usabilidade. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, não tiverem estudado muito a fundo esse assunto ainda, vem aqui, os slides eles estão bem explicativos, então eu coloquei as informações de maneira bem detalhada para vocês. E eu vou focar aqui apenas na resolução das questões, como eu já falei anteriormente. Principalmente, o que é importante aqui dentro dessa parte de usabilidade são as heurísticas de Nielsen, onde Nielsen ele é um analista de usabilidade que, em cima de mais de 300 projetos, ele configurou os 10 principais itens que devem existir para poder considerar que um sistema ele tenha usabilidade. Então, ele diz que o sistema deve prover feedback, você deve a todo momento permitir que o sistema informe ao usuário o momento em que está, quais as ações que precisam ter uma informação para o usuário sobre a orientação. Ele diz que o sistema deve falar a língua do usuário, você não deve utilizar jargões técnicos ou linguagens técnicas demais que o usuário não consiga compreender. As saídas devem estar demarcadas. Se você vai excluir um usuário, o sistema precisa te dar o feedback e demarcar que ali vai ser uma exclusão de usuário definitiva. Consistência. Mesmos comandos devem ter sempre mesmos resultados. Prevenir erros. Obviamente, nos locais onde são mais propensos a obterem erros, deve ter um cuidado maior para garantir que isso possa ser solicitações, as ações definitivas possam ser tratadas de maneira a minimizar a chance de ocorrer algum erro. Minimizar a sobrecarga de memória do usuário. Na verdade, essa heurística ela diz que você tem que possibilitar que o usuário possa reconhecer aquilo que ele fez e não ter que relembrar, não ter que fazer o uso da memória para saber o que ele deveria ter feito mesmo. Então, ele tem que reconhecer ao invés de lembrar. A utilização de atalhos para possibilitar que usuários avançados possam tirar proveito disso. Utilização de diálogos simples e naturais e boas mensagens de erro. Para finalizar, uma ajuda e documentação auxiliando todo esse processo. No que se refere à interface de interação entre sistemas e usuários, julgue o próximo item. A usabilidade de um sistema web será considerada muito boa se qualquer usuário iniciante não tiver dificuldade para utilizar esse sistema de forma esporádica. Bom, se eu tenho condições de pegar um sistema e utilizá-lo esporadicamente sem dificuldade, então eu posso considerar que aquele sistema ele tem uma boa usabilidade, porque eu não preciso ficar remetendo a minha memória para lembrar o que foi feito. Eu consigo reconhecer e utilizá-lo novamente. Resposta correta. Mesmo que apresente diversos erros durante sua utilização, um sistema poderá ser considerado de boa usabilidade, se for de fácil aprendizagem, eficiente e fácil de lembrar. Bom, pessoal, vamos voltar aqui. Para um sistema ser considerado de boa usabilidade, ele pode apresentar diversos erros, ali dá um monte de erro, mas tem boa usabilidade? Não faz sentido nenhum isso aqui. Incorreta essa afirmação. Quanto às técnicas de teste de software, teste de desempenho é usado para verificar se o software é seguro em assegurar o sigilo. Teste de desempenho ele é um tipo de teste que tem por objetivo verificar se o sistema continua mantendo o mesmo grau de desempenho que ele se propõe com a quantidade máxima planejada para ele. Então vamos supor que aquele meu sistema foi planejado para ser executado com 20 usuários. Eu vou executar com um usuário e vou executar com 20 e vou verificar se ele mantém o mesmo índice de desempenho apresentado. Esse é o objetivo do teste de desempenho. Incorreto essa primeira assertiva. Teste de usabilidade é necessário para verificar se a interface de um usuário é fácil de se aprender e utilizar. Perfeito. Teste de usabilidade está relacionado à intuitividade. Então, sentença 2 está correta. E aí a gente encerra aqui nosso resumão de questões relacionadas a testes e qualidade de software.